Muito bem, na sequência teremos o terceiro painel do dia, segmento saúde, tema ecossistema da saúde, imunizando com segurança e privacidade. Na mediação, Graça Sermu, participarão desse debate agora o Country Manager da Palo Alto, o Marcos Oliveira, o CISO do Grupo Fleury, Silvio Hayashi, o CISO do Hospital Sírio-Libanês, Leandro Ribeiro, e o Head de Cybersecurity e Tecnologia da Informação, Governance Latam da Eurofarma, Fernando Galdino. Sejam muito bem-vindos e vamos conversar agora com a Graça. Oi, Graça. Olá, obrigada, Ângelo. Ora, ora. Que bom, nossa audiência continua firme aí, Ângelo, os números estão bons, né? Pessoal, o Ibope aqui vai me mantendo informada aqui. Com certeza, e crescendo cada vez mais, viu? O bom do online... e mais perguntas chegando. O bom do online é que as pessoas entre, né, meio-dia e 2 horas, cada um vai almoçando aí no seu horário, né? O bom do online é isso, né? E a gente aqui não para. A nossa programação não para. Aqui é igual CNN, Globo News, não para. Depois a gente vai fazer um work lunch rapidinho. Mas aqui a programação não para. Com certeza. Muito obrigada, Ângelo. Que bom, prazer receber vocês aqui. Esse setor de saúde é o meu xodó. Se eu falar assim, os outros setores que eu já fiz aqui, finanças e varejo, vão ficar com ciúme, hein, gente? Não posso falar isso, né? Mas é que todo mundo já sabe, né? A gente criou um grupo de saúde e a gente tem feito aqui encontros na TVD, né, com essa turma de saúde e tem sido, assim, sensacional. É uma audiência já cativa, é um grupo que a gente está reunindo e é bom dizer isso, né? Porque quem sabe... Agora a indústria, sabe, pessoal de saúde, a indústria está afim também de... Indústria e governo estão querendo também, estão com ciúme aí da saúde e estão querendo também fazer o mesmo. Acho muito legal, porque também são áreas que não estão... Finanças, a gente sabe que, né, é uma turma que já se encontra bastante. O que é legal aqui no Security Leaders é que a gente está, desde de manhã, trabalhando, né, com os grupos e os temas em cada vertical. Falamos com o setor de finanças, falamos com varejo, agora estamos com saúde. E, coincidentemente, mesmo no setor de finanças, falando de Open Bank, a gente acabou falando do ecossistema. Surgiram muitas perguntas questionando que se um banco falhar no modelo de Open Bank, qual as implicações que isso teria dentro do ecossistema financeiro. Tem muitas fintechs com níveis diferenciados de maturidade em segurança. Então, vocês vão vendo que, na verdade, os assuntos eles vão meio que se repetindo, né? Mesmo em verticais diferenciadas. Agora há pouco estava com a turma de varejo, a gente estava falando sobre a mudança avassaladora que o setor de varejo está sofrendo, né? Com essa ida vertiginosa de pessoas para o e-commerce, os números do e-commerce, e eles estavam falando exatamente disso, né? Da diversidade de empresas do setor de varejo, com níveis de maturidade diferentes, todo mundo tendo que operar em conjunto, muitos marketplaces se unindo, porque muitas empresas não conseguem ir sozinhas para o e-commerce, precisam ir em grupos, e essas empresas têm níveis de maturidade diferentes. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aqui também, no setor de saúde, a gente também exibe números fantásticos, não é diferente dos outros. Dados da Global Market Insights mostram que a tendência mundial aponta para uma movimentação em digital health de 379 bilhões até 2024. Então, assim, números também não faltam para o setor de health. É um setor que, assim como o setor de finanças, também tem as suas health techs. E também está no momento open, no momento de grande transformação. Nós estamos acompanhando isso. E a pandemia, ela trouxe, né, um efeito também avassalador, embora a gente saiba que, infelizmente, não era o que esperávamos, né? Ninguém queria uma pandemia para transformar o setor de saúde e forçá-lo a uma maturidade maior em cybersecurity. Bom, com esse cenário, eu trago aqui o Galdino, porque o Galdino foi aí o idealizador desse grupo, junto comigo, num bate-papo, né, Galdino? Um cafezinho aí, depois de um encontro presencial, bons tempos, né, Galdino? Que a gente podia se encontrar presencialmente. Bolamos esse grupo,
temos nos encontrado sempre virtualmente. E hoje, Galdino, eu tenho acompanhado muito a evolução das health techs, mas a própria maturidade do setor como um todo tem sido muito importante. A gente tem falado muito nos nossos grupos, mas agora a gente está com uma audiência aí de mais de 800 inscritos. Então, vamos trazer esse assunto de novo e mostrar o quanto o ecossistema hoje de saúde é fundamental para que essa maturidade do setor evolua. Fala um pouco para a gente, Galdino, do quanto você acha importante isso e o quanto as pessoas estão acompanhando o processo de vacinação, a questão da vacina, e estão entendendo como esse ecossistema é complexo e global, né? Legal, Graça. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação. Muito bacana esse espaço, né, que você abre aqui para a gente do setor de saúde, como profissionais também de cibersegurança. Você tem um papel fundamental na nossa comunidade, né? Acho que esses debates todos, eles elevam a maturidade e a gente sempre sai diferente, né, desses encontros, aprendendo cada vez mais, né? É muito bacana também ver diversos colegas, né, do mercado e muita gente de fora, né, porque o mercado de saúde não tinha uma certa maturidade, vamos dizer assim, de cibersegurança. Sempre foi um mercado muito bem regulado, que trabalha com confidencialidade, integridade das informações, né? Mas não tinha esse DNA nosso, né, de cybersecurity, né? Então, isso acho que é um movimento recente, vamos dizer assim, né? Principalmente de onde eu estou aqui, que é da indústria farmacêutica, né? Mas, entrando nesse assunto fascinante que você trouxe, né, das health techs, e depois os colegas vão falar um pouquinho aí do que eles enxergam na ponta do hospital, dos laboratórios, mas na ponta da indústria, eu queria relembrar nossa audiência que uma das principais vacinas que a gente tem hoje disponível, que é a vacina da Pfizer, que na realidade é uma joint venture, né, da Pfizer-BioNTech, e a BioNTech era uma startup que estava atuando numa pesquisa e no desenvolvimento de um produto, de uma vacina oncológica, e rapidamente pivotou o negócio dela, né, e usou essa tecnologia de mRNA, né, que é do RNA mensageiro, para desenvolver essa vacina da Covid, né? E o que a gente vê é que cada vez mais o nosso mercado está sendo, entre aspas, hackeado, né, por esses novos entrantes, né, e que não necessariamente são do setor da saúde, não são médicos, né? Muita gente do setor de tecnologia que trabalha com dados estatísticos, né? Muita gente que trabalha em diversos outros segmentos, entrando, vendo, captando oportunidades, né, e tentando nos ajudar nos principais problemas. E o mercado, ele é muito grande, muito fragmentado, ainda é um mercado que existe uma demanda reprimida. A gente olha, né, a situação da saúde no Brasil, então a gente vê que ainda temos muitas oportunidades, né? A gente até fez um painel especificamente sobre inovação e health techs e trouxe alguns dados bem interessantes. A gente tem aproximadamente aí quase 500 health techs no Brasil. Todo ano esse dado é atualizado. Verdade. 30% dos médicos que estão se formando estão sinalizando que não querem ir para a clínica, eles querem ser empreendedores, né? Então eles querem ter os seus próprios negócios, desenvolver negócios e tecnologias, né? A gente já vê um movimento forte de substituição de drogas, de moléculas por tratamentos digitais. Isso já está acontecendo e as agências europeias e americanas já estão se preparando para homologar e aprovar esses tratamentos digitais. E depois a gente pode dar alguns exemplos aqui de tratamento digital que é tão eficaz quanto o tratamento com medicamento. E isso, obviamente, está mexendo muito com o nosso mercado. E aí a pandemia acelerou demais
né, diversas transformações. A gente estava falando um pouco antes aqui de prescrição eletrônica, em que aquela receita que o médico dava no papel, agora ele tem a oportunidade de dar digital. Fantástico, né? Fantástico. Aquilo vai para uma farmácia que pode receber de forma digital também, né? Pode ir para o laboratório de forma digital. Existe ainda uma questão fundamental e estruturante no nosso mercado, que é fazer essas tecnologias se falarem, conversar, que é a interoperabilidade do nosso sistema, porque o nosso sonho como consumidor é chegar num médico e num laboratório e dar um ok para ele, e ele vê todo o nosso histórico, né? De exames, e não ter que ficar... Isso realmente é o sonho de consumo, né? Exatamente, e quase toda semana, pelo menos, eu recebo lá na Eurofarma uma startup falando que vai resolver esse problema, né? Mas é difícil, né? Mas é muito difícil, porque o ecossistema é grande, né? Ainda envolve diversos, né? Entes aí da cadeia, e tudo isso também sendo impulsionado por tecnologias da indústria 4.0, né, que também é um outro universo muito fascinante, né, de novos equipamentos, né, moléculas já conversando com o ambiente digital. Então, acho que tudo isso vem a contribuir, e aí entra o nosso papel, né? Como segurança, porque na relação entre paciente médico, paciente hospital, paciente laboratório, se você tem uma ruptura de confiança, né, você tem um problema de informação, uma ruptura de confiança... Quebrou essa cadeia, né? Comprometeu, né? Comprometeu, na verdade, né? A palavra correta é essa, né? Compromete essa cadeia, né? Que é uma cadeia de confiança, né? E diferente de outras cadeias, né, que um problema de segurança na nossa área, a gente brinca que para o setor financeiro, por exemplo, você pode ter a sua conta zerada, vamos dizer assim, né? É um impacto grande, né? Mas na nossa cadeia você pode ter gente morrendo, né? Você pode ter... Você tem vida envolvida, né? Vidas envolvidas, você vê, né, o quanto uma decisão ou uma parada, por exemplo, de um hospital, né, uma parada de uma produção, né? A gente tem, por exemplo, uma linha lá de produção de medicamentos hospitalares que basicamente nenhuma outra farmacêutica, né, que, por exemplo, está fornecendo kit intubação, ninguém tem estoque. Então, se você tem um ransomware parar, né, esse tipo de estrutura, você pode ter um impacto terrível na sociedade, né? Então, eu tenho muito orgulho hoje de trabalhar numa área com muito propósito, né? Que é esse setor de saúde. Então, eu entendo a sua paixão por esse setor. Que bom que você reforçou. E essa turma que está aqui me acompanhando é muito legal. Olha só, eu estou aqui ouvindo você e o Jorge Eduardo, que então mandou o seguinte: graças à programação do Security Leads é bem melhor que a da CNN e Globo News, pois só fala a verdade. O pessoal não sossega aqui na audiência, mandou um recadinho aqui para mim. Verdade. E o outro aqui do setor de finanças falou: olha, eu entendo o seu xodó pela área de saúde. Bom, que bom, Galdino, que você contribuiu aqui para o pessoal entender. Mas, Hayashi, vamos lá. Eu não posso, a área de saúde eu me encanto aqui, perco tempo aqui, mas eu tenho que ficar de olho no cronômetro. Hayashi, vamos falar então um pouquinho sobre esse último ponto que o Galdino trouxe. Ele fez aí uma explanação muito bacana sobre tudo que envolve, né, esse setor e a entrada das health techs, e terminou com um ponto muito crítico, né, que é a questão do nosso debate aqui, né, a confiança nesse setor e a questão da cyber, né, segurança. Quer dizer, todo esse ecossistema é importante, mas ele não está interoperável ainda, né? Existem questões de interoperabilidade muito importantes para que nós, né, que somos os clientes desse setor,
tenhamos tudo isso funcionando, que a gente possa ter aqui no celular, na hora, né, a resposta do exame, e que a gente... Hoje a gente tem isso, mas a gente tem, se a gente for cliente de um determinado laboratório, que se conecta com determinado hospital, que se conecta com determinado aplicativo. Então, assim, ainda tem aí, né, algumas etapas a serem vencidas e algumas vulnerabilidades em relação à segurança nessa grande cadeia, né, Hayashi? Como é que você vê isso? O mercado de saúde sempre foi muito ligado à tecnologia, assim, do ponto de vista de diagnóstico, né, de tratamento. Haja visto aí tudo que a gente está vivenciando aí das vacinas, ou de formas diferentes de se chegar, a gente já há algum tempo se fala, por exemplo, de diagnóstico por gene humano, né, para você ver se você tem se alguma propensão de ter alguma doença. Isso sempre existiu e vem evoluindo constantemente. O que talvez o momento que a gente esteja vivendo aqui seja um momento similar ao que ocorreu em outras indústrias, e um momento bastante interessante e bom, porque a gente está podendo vivenciar isso, né, que é aquela situação de que a tecnologia, e principalmente a tecnologia do digital, ela vem para nós de um jeito bem diferente, e talvez um recado que a gente tenha que pensar também, refletir, é a situação das empresas que acabaram não percebendo isso, porque eram fortes nos seus segmentos de atuação, como o caso da Kodak, da Xerox, Blockbuster, né, que acabaram deixando espaço para empresas que, no fundo, começaram como startups, como o Galdino estava comentando, né, empresas como Netflix, como a AWS, o próprio Google. A questão é assim, em uma área tão tradicional, que mexe com algo tão importante que são vidas, né, você dizer que não tem tecnologia, ou que não tem cuidado com a privacidade, isso existe sim. O que está em evolução e está em desenvolvimento e amadurecimento, inclusive, é que você tratar da privacidade de uma celebridade ou de um político que vai fazer um exame, no caso do Grupo Fleury, de medicina diagnóstica, é algo que o Fleury faz há 95 anos. Mas você pensar, né, em transformação digital, da maneira como as pessoas estão se conectando e tendo isso no seu dia a dia, você cuidar das mesmas informações de saúde de forma digital, cuidar da privacidade digital, é algo bem diferente, né, e muito mais complexo. Exato. E o momento que a gente está vivendo, que a empresa está vivendo, eu acho que está se imaginando muito mais, assim, movimento em cima de prevenção, do que você trabalhar com tratamento reativo, né? Então, isso faz com que, inclusive, você consiga fazer com que mais pessoas tenham direito e acesso à saúde, e a telemedicina é um aspecto, né, que tem essa natureza, porque sobre todos os aspectos, assim, tipo dificuldade de locomoção, às vezes, né, eu tenho um idoso que não consegue, como que ele vai no consultório, né? E aí o distanciamento social também trouxe essa necessidade de a pessoa, de repente, não perder o acesso à saúde, ou até um diagnóstico lógico que, né, reservadas as proporções, né, mas a telemedicina realmente ajuda, porque você consegue, né, e não ajuda não só a conversar com o médico, com algum especialista, mas em algumas situações até usar dispositivo de IoT, né, para poder medir, fazer o sensoriamento, alguns aspectos de um primeiro atendimento, né. Então eu vejo que o mercado de saúde está investindo mais em prevenção, né. A questão da transformação digital hoje em dia, né, quem não tem um celular, né, cada vez talvez tenha mais gente com celular do que com conta em banco, por exemplo, né, e depois juntando as duas coisas. Então, eu vejo que as health techs ajudam muito como catalisadores do processo, como citado o caso lá do Galdino em cima da BioNTech e tal, catalisar processos já existentes, tentar consolidar, né, na unificação com grandes empresas, essa jornada de buscar uma plataforma de saúde que esteja tudo integrado, que seja totalmente conectado, que aproveite que todo mundo tem um celular e através de um aplicativo possa propiciar meios, né, de fazer as pessoas terem acesso a uma medicina preventiva,
né, fazendo, hoje isso para o segmento de saúde, tecnologia digital é uma questão de sobrevivência, né, tudo aquilo que trouxe a gente, o Grupo Fleury nesses 95 anos, com certeza não vai ser a mesma coisa que vai levar essa empresa para os próximos 95 anos, então tecnologia digital é uma coisa essencial, né. Perfeito. Vamos ouvir agora o Leandro, hospital, outro mundo, outros riscos, né? Muito visado também, e vivendo um momento também muito difícil, né? Com toda essa pandemia, porque aí vocês estão na ponta aí do processo, né? Porque recebendo aí, né? Eu acredito, até primeiro agradecer, né? Pelo seu tempo, que acredito que para vocês que estão aí na ponta do processo não deve estar sendo fácil aí o dia a dia, né? Com essas primeira, segunda, terceira onda, né? Muita onda aí, e a gente acompanhando tudo isso e percebendo quanto é difícil, né? Vocês estabelecerem com tantas crises as questões, manter todas essas questões de segurança aí presentes, né? Num ambiente onde não é a grande preocupação. Acredito que os médicos hoje estão todos voltados, todo o time está voltado muito mais para a questão da pandemia do que para riscos cibernéticos, né, Leandro? Como é que está sendo isso aí para você, no Sírio? Com certeza, agradecer, né, todos os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que estão... Verdade, sempre lembrar disso, fazendo, né, dessa turma, né, com certeza. Fazendo um trabalho fantástico, né? Porque, na realidade, arriscando as vidas, principalmente no ano passado, né? No qual a gente não tinha ideia do que seria a pandemia, o que enfrentaríamos nos próximos meses. Infelizmente, já deu um ano, né? Que a gente continua nessa questão de pandemia, trazendo incertezas, né? Incertezas em todos os mercados, né? A gente, um pouquinho antes de entrar aqui, a gente falou bem rapidinho, né? Do que vem acontecendo com todos os mercados e o que tem trazido de problemas, não só para cyber, né? Mas para vendas, né? Para consultas, etc. A gente comentou rapidinho que em um determinado momento, quando começou a segunda onda, todas as internações eletivas foram paradas, né? Todas as cirurgias que estavam programadas, que não eram cirurgias de emergência, urgência, todas foram paradas. Por quê? Porque nós não sabíamos o que a pandemia traria, né, nesse período. Então, espera um pouquinho, vamos ver como que vai acontecer, como é que o mercado se comporta, e depois a gente retorna ao normal. Parece que as coisas estão voltando ao normal, né? Mas, por outro lado, acho que, infelizmente, né, para os hospitais, ou até mesmo para a farmácia ou para o Fleury, né, para fazer os diagnósticos, ninguém procura a gente pelo amor, todo mundo procura a gente pela dor, né, por uma necessidade. Né? Então, né, a proteção, né, a segurança da informação, a tecnologia e todos os outros serviços que permeiam o atendimento para as pessoas precisam estar de pé, né? Eles precisam estar 100% atendendo às necessidades. E aí, essas empresas health tech, né, ou as outras empresas que já vêm ajudando toda a parte de tecnologia para comportar e para suportar o hospital, precisam estar preparadas. O que eu vejo é que, assim, existe sempre uma vontade muito grande de entregar produtos novos com muita tecnologia, inteligência artificial, só que muitas vezes se esquecem de dar um passo atrás e fazer os processos como antigamente, né? Levando em consideração ponto por ponto. Não adianta eu avançar de 0 a 100, eu tenho que ir devagarzinho, 0, 10, 20, assim por diante. Eu digo isso porque se olharmos para o mês de maio, e o mês de maio foi um mês terrível, né? Tivemos vários ataques de ransomware, tivemos 2 grandes empresas de saúde paradas, né, uma na Irlanda, a outra nos Estados Unidos, que vendia sistemas, né, então várias clínicas pararam e etc., porque não faziam backup, né? Então não adianta eu querer ter o máximo da tecnologia, não adianta eu querer ter a inteligência artificial, fazer uma série de coisas e eu esquecer do backup que a gente vem falando lá atrás, né?
Então, eu acho que, sim, precisamos avançar, precisamos, e principalmente no setor de saúde, porque outras doenças, como o Covid surgiu, outras variantes do Covid também surgiu, e a gente precisa acelerar, né? Mas também a gente não pode esquecer do básico, né? Eu não posso esquecer de proteger a minha casa, mas também ajudar a startup a proteger o que ela está olhando lá. Porque no final do dia, quando ela começar a prestar um serviço para mim, isso passa a ser necessário ficar 24 horas no ar também, né? Então, ela também tem que estar preocupada com as questões de segurança, gerenciamento de risco e etc. Eu lembro que em 2017 eu estive num evento da Palo Alto e já existiam algumas empresas de saúde junto com o junto com a Palo Alto, trazendo soluções de segurança para proteger os equipamentos médicos, porque a preocupação já estava aumentando cada vez mais, né? Em 2017, nós tivemos outro grande marco para a segurança da informação, que foi, infelizmente, o WannaCry, que trouxe vários problemas, vários hospitais parados. Até vou pegar um pouco que o Fernando Galdino comentou sobre a possibilidade de morte. Infelizmente, o ano passado, no hospital da Alemanha, veio uma pessoa a falecer, e até hoje o hospital responde a um inquérito, né? Então, assim, precisamos nos cuidar, né? Precisamos proteger. Então, tudo isso sempre podemos avançar de 0 a 100, mas precisamos ir gradualmente. Passo a passo. Muito bem colocado. E, Marcos, vou trazer você no momento em que a gente começou, ampliou, né? O Silvio focou um pouco mais e o Leandro tocou na ferida, né? Tá bom. Quando o Leandro tocou na ferida, sangrou, né? Porque ele, inclusive, deu nome, né? Não só tocou na ferida, como ele deu nome e sobrenome, né? E o Ransomware, ele agora, né, tem sobrenome, né? Porque, diferentemente do WannaCry, né, que tinha, assim, um modelo muito mais espalhado, né? Essa nova organização, DarkSide, que pelo menos é a que está assinando embaixo aí de vários tipos de ataques, não sei se todos, mas enfim, né, é um modelo muito mais organizado. E o setor de saúde, como ele até usou um exemplo aí de ter estado, né, no evento da Palo Alto, até por ele ter usado esse exemplo, vou usar também, mas muitos desses sistemas, dispositivos em geral usados, né, não só em hospitais, mas no caso do Galdino também, na indústria farmacêutica, na indústria em geral, no caso do Silvio também, são dispositivos conectados à rede, então são alvos, né? Nós vimos o caso da Colônia, o que foi casos, né, também de indústria, vimos a JBS, Toshiba não teve, né, resgate, mas o caso da JBS teve, o caso da Colônia também. Então, assim, a gente está vendo um outro modelo de ransomware, né? Um outro tipo, muito mais assertivo e, de certa forma, obtendo, né, sucesso no sentido de estar conseguindo obter resgates. Isso na indústria, em geral, tem um efeito. Na de saúde, que é essa que a gente está tratando agora, é muito mais letal, né? Desculpem até, né, eu usar a palavra letal, mas em saúde é isso, né? A gente está falando de vidas, né? Então é muito mais complicado isso, né? Como é que você está acompanhando isso no setor de saúde, Marcos? Bom, oi, Graça, oi, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite. Graça, quando eu comecei a ouvir o Fernando, o Galdino, eu já vi um mundo alegre, um mundo para frente, né? Um mundo positivo. E agora você trouxe uma coisa que como evoluiu, essa evolução durou 5 minutos. Né? O Galdino falou das 577 health techs, o Silvio também contextualizou, né? Aí veio o Leandro e falou, vamos falar da realidade, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que, apesar de tudo, o mundo que a gente está vivendo ainda ele é positivo, essa revolução que está acontecendo no mundo das health techs, empurrando, né, o modelo tradicional, fazendo com que haja novas ideias, isso é super positivo. Eu acho que essa mentalidade nova de inovação é positiva para o Brasil. Acho que isso daí... e cada dia nasce uma nova, né? Então, hoje já temos
577, eu acho que isso daí é uma parte do ecossistema que agora está consolidado. Ele faz parte desse mundo de saúde. Então, acho que queria só ressaltar que nós adicionamos mais um componente no ecossistema. Tá? Então, tem esse ponto aí. Eu queria pegar esse gancho, esse último gancho que você falou, do ransomware, essa coisa, e a gente precisa, às vezes, deixar muito claro algumas coisas. Por exemplo, o hacker não trabalha por sentimento. Ele não tem um sentimento, né? Não existe, ele vai me doer se eu fizer isso. Não. Ele tem um objetivo claro e ele vai buscar atingir esse objetivo. Você falou que eles estão instrumentalizados. Eles têm um modelo, eles têm ferramenta e eles têm algo que dificulta a defesa, que é essa automação que eles usam. Né? Eles são mais organizados porque é um contra um monte, né? Não é um monte contra um. Então, a gente tem todo esse contexto aí, mas o que eu queria pegar um pouquinho o gancho dos três é que se a gente for organizar a nossa cabeça, né, e organizar os objetivos desse mundo de health tech, a gente vai refletir sobre algumas coisas. Uma delas é um pouco que o Leandro falou, e serve para todo mundo, que é onde eu estou, qual é o grau de maturidade que eu tenho como empresa, seja Eurofarma, seja o Fleury, seja o Sírio. Então, esse trabalho é interno, esse é um trabalho, ele espera um pouquinho. Onde eu estou, qual é o meu gap com relação às iniciativas e estratégias e quanto tempo eu chego lá. Então, existe sim um trabalho interno, um trabalho que a empresa deve olhar para o seu fortalecimento. Uma vez que ela está fortalecida com relação à segurança, e principalmente nesses componentes de mundo digital, a segunda preocupação é as conexões desse ecossistema, como eles estão? Eu posso confiar nesse ecossistema? Acho que também tem esse outro lado, sem entrar em muito detalhe técnico, existe, assim, do ponto de vista do ecossistema, e se a gente for olhar o ecossistema, ele é um elo importante a ser olhado, porque é um elo de entrada a esses hospitais, por exemplo, né? O Leandro, o Galdino, ele tem um mundo controlado, vamos dizer assim, né? Lá dentro da fábrica tem inovação, tem um monte de coisa, tem segurança. O Fleury tem um pouquinho mais de desafio, porque ele também tem os seus ecossistemas, ele tem que expor, né, o mundo digital. E o Leandro, ele recebe conexões com todo mundo. Então, acho que tem esse lado aí da segurança ser olhada como componente, né, mais sólido. E aí a gente vem com essa coisa da inteligência artificial. Eu sei que o Leandro falou que se você não tiver lição de casa, você não pode, né, não deveria olhar essa coisa, mas o que a gente está falando hoje, tanto das health techs como desse mundo digital, é um mundo que, se você não tiver automação, você ficou para trás. Se você não tiver um conhecimento comportamental, você ficou para trás. Se você não tiver a proatividade, não da segurança ser um bloco, mas a segurança ser um habilitador para essas iniciativas, realmente fica mais complicado, porque esse mundo já é complexo o suficiente. Tem a proteção do dado, tem a privacidade do dado, tem a proliferação desses dispositivos, e tudo isso num lugar que você não consegue enxergar, que é o mundo digital. Então, acho que existe, sim, uma reflexão dos componentes, como o Leandro falou. Eu acho que, uma vez você entendendo os que são blocos, que são construídos de uma forma sólida, o importante é você solidificar esse bloco com uma visão de segurança para fortalecer os negócios e aí, no final, chegar nessa jornada. Mas é uma jornada que tem que ser colocado esses building blocks, esses blocos sólidos para chegar até lá. Perfeito, Marcos. Pessoal, no Security Leaders não tem jeito, né? Muitas perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui que, de certa forma, tem a ver com o que o Leandro colocou. Ela não está direcionada ao Leandro, mas eu vou trazê-la aqui para quem se dispor aqui a responder, né? Os ataques de ransomware recentes que nós acompanhamos
Colonial Pipeline, tivemos o caso da Toshiba e agora mais recente da JBS, entre outros, né? Eles assustam o setor de saúde e em que medida? Seriam mais, no caso das indústrias, ou os hospitais, os laboratórios, também acham que esse tipo de ransomware pode acometer esses outros modelos de saúde? O que vocês acham? Quem pode começar? Eu posso começar, Graça, por favor? Que está com esse ponto aí do ponto de vista de segurança, né? Quando a gente fala de ransomware e a gente vai fazer investigação, a gente descobre um monte de coisa. A gente descobre alguns componentes fundamentais. O primeiro é o estágio dessa empresa com relação à segurança. Né? E muitas vezes tem porta aberta, tem má configuração, tem entradas que facilitam esse ataque. Então, isso vem no ponto que o Leandro falou. Então, esse é um componente que eles usam. Tá? O segundo componente é que nesse mercado de saúde, o dado mais valioso hoje é saúde. O segundo dado mais valioso é energia, e não é mais o banco. Então, o primeiro é saúde, o segundo é energia, e depois que vem o banco. Então, existe um valor ali para eles. E o terceiro componente, quando a gente olha esses ransomwares, é que o atacante, ele já ficou um bom tempo ali fazendo o que ele queria, ele acabou obtendo as informações, roubando informação, e antes de ir embora, para acabar a capitalização dele, ele aperta o botão e desliga tudo e criptografa tudo e fala, agora me paga o meu bônus. Tá? Então, é tudo assim, não é que ele fez aquilo hoje, entrou e acabou. Não, é que ele teve tempo. Por quê? Porque as portas estavam abertas, ou ele conseguiu entrar, né? Independente de ter o backup ou não. Então, eu acho que nós temos que também olhar, e se a gente fosse fazer a linha do tempo, de todos os casos de ransomware, a gente iria encontrar esse ponto de, primeiro ele entrou porque tinha a porta aberta, depois ele fez isso, depois ele fez aquilo. Eu acho que existe o que eu gostaria também de colocar é que existe um outro desafio que é a consequência disso, que é o seguinte, quais são as entidades que têm uma estrutura de resposta a incidente para, se acontecer isso, estar preparado ou evitar que isso aconteça novamente. Porque isso exige uma outra análise. Então, vai continuar acontecendo, porque o nosso contexto hoje é assim, a falta de recurso especializado, a falta de investimento, a falta dessa arquitetura de fortalecimento contínuo. Acho que tem um pouquinho disso aí. Vamos ouvir aqui os nossos usuários que estão aí na ponta. Quem poderia comentar? Eu posso comentar. O que eu penso que existe de diferente das situações do Colonial Pipeline, JBS, Toshiba e tal, é que são ataques dirigidos, né? Então, é interessante até, a primeira vez que eu vi esse termo, eu falei assim, não, tudo é as a service, inclusive ransomware, né? Exato. Então, ataques dirigidos, assim, o hacker que sabe como criptografar, ou sabe do mecanismo, não necessariamente ele tem o acesso. Aí juntam-se duas pessoas mal intencionadas e alguém oferece, né, essa condição de criptografar os dados e até fazer duplo ou tripla ameaça de extorsão, né? Pega o dado, ameaça vazar e criptografa, ameaça não devolver para abrir. Então, é lógico que como qualquer segmento, ele deve estar preocupado e fazendo alguma coisa a respeito de proteção, de prevenção, né? O que a gente vê, como a Graça comentou, a questão do WannaCry, foi algo meio pulverizado e pegou o mundo inteiro, né? Isso continua, cresceu exponencialmente porque ficou barato fazer esse tipo de ataque pulverizado. E aí as empresas que têm condição de se proteger em relação a esse ataque mais pulverizado, tem que fazer, as que não têm, tem que buscar, cada um tem o seu momento, né, a sua forma de investir recursos e tal. E em relação ao ataque dirigido,
aí é uma situação bem difícil mesmo, né? Porque eu e várias pessoas do segmento de segurança costumam dizer o seguinte: a gente vai ser atacado, a gente vai ter dado vazado, só a gente não sabe quando. Então, não é uma leitura, porque de verdade mesmo, se alguém quiser, por e-mails diversos, ele vai conseguir. A questão é que você tem que ter um mínimo de proteção para você eliminar algumas dessas situações, que acontece no nosso dia a dia, inclusive, né? Proteções de segurança da nossa casa, do carro, dos seus bens, né? O desafio que a área de segurança tem é assim: como é que a gente mantém a confiança que a empresa espera que a gente ajude a expor os riscos a que estamos sujeitos e avaliar essa questão dos ataques dirigidos de ransomware, se eles vão chegar até a gente ou não, tentar se proteger, né, como puder, cada um com seus recursos, e ainda assim pensar que tem que atuar como driver de negócio, talvez não consiga, não sei, dependendo do segmento, ou então pelo menos não ficar como aquela pessoa que está travando a roda, né? De ordem prática, como o Leandro comentou, né, para a gente trazer mais assim, tudo bem, a gente está falando do que é de bom, vamos pensar no que é de ruim, não tinha nem backup, quer dizer, um segmento que está crescendo também é de segurança cibernética, né? Então a empresa que tem condição de aportar isso, faça isso, né? A política de resposta a incidente, que é algo que tem que ter, e que mesmo que você não tenha formalmente escrito, você vai ter que responder incidente de alguma maneira, do jeito ruim ou do jeito bom, né? Então, assim, desenvolver testes de mesa, investir em times de Red Team, que é o time que ataca, Blue Team, que é o cara que defende, mesmo que seja um cara só que faça isso. Acho que essa evolução, talvez, o que está acontecendo no segmento de saúde, que tudo isso está acontecendo, está permitindo que a gente tenha mais espaço, isso está acontecendo na prática, na agenda dos executivos de saúde, que talvez não tivessem tanta ligação, se existe toda a segurança e proteção, protocolo de saúde para não se contaminar e tudo mais, mas da segurança digital não necessariamente. Então a gente tem conquistado mais espaço, tem conquistado mais investimento, tem conquistado mais know-how, né? E como disse o Marcos, é questão de automação, analytics, inteligência artificial, machine learning, todas essas tecnologias, elas precisam convergir para coisas dentro da segurança da informação, como SOAR, né, Security Orchestration, Automation Response, quer dizer, mas não adianta falar em SOAR e automação se você não tem nenhum antivírus, né? Esse é o mínimo, né? Então, verdade, acho que cada empresa tem a sua jornada, e eu acho que a gente está num momento bom, né? Assim, de amadurecimento, né? De exatamente. Evolução, né? Perfeito. Pessoal, vou precisar, vai ter que ser rapidinho aí, que nosso tempo está estourado, Leandro. Você pode começar fazer uma rapidinho, por favor. Sim, é só uma reflexão bem rápida, né, sobre se tem medo ou não com relação à saúde, né? Sobre a Colonial, infelizmente ela foi atacada e o sistema de abastecimento dos Estados Unidos foi todo prejudicado. Então não é só pensar na empresa, mas nas pessoas que estão sendo prejudicadas ao redor do incidente. No sistema da saúde, se ele for atacado por um ransomware e o hospital ficar indisponível, né, quantas pessoas que estão com dor, né, que foram até o hospital, sofrerão com aquele ataque de cibersegurança. Então, é só para pensar, não é que o setor de saúde fique com mais medo de um ataque ransomware, é que, infelizmente, o hospital parado, né, ou um laboratório, os problemas são muito maiores, né? No final do dia tem uma pessoa do outro lado que precisa de um atendimento. É verdade, é verdade. Galdino, rapidinho, você quer fazer algum comentário? Não, rapidamente, a gente vê os ataques de ransomware indo em indústrias, né, empresas que tem poucas alternativas também de contingência, né? Então é um ataque com mais liquidez, vamos dizer assim, e você deixa a empresa de joelhos, né? E ela não tem muito para onde correr. Em indústrias que você, por exemplo, tem estoque, né? Tem tempo, né? Agora, à medida que todas as empresas estão ficando cada vez mais digitais, né? E eu acho que tem e deve ser uma preocupação de todas as indústrias, né? E a indústria de saúde não vai estar... pode, né?
não foge dessa... Eu acho que só do ponto de vista de ameaça, né, eu acho que as ameaças podem ser um pouco diferentes, né, no caso da nossa indústria, né? Mas era isso. Mas ransomware é a nossa grande preocupação hoje, né? Todos nós aqui que estamos. Bem, pessoal, vamos, né, extrapolamos um pouquinho, mas nós, no setor de saúde, a gente tem sempre a oportunidade de voltar ao tema, porque nós temos aí uma programação na TVD com esse setor, sempre tratando desses temas. Provavelmente esse tema de ranço será, com certeza, o nosso próximo capítulo aqui na TVD sobre o setor de saúde. Então, esse painel, por hora, nós estamos terminando, mas vamos voltar, com certeza, com o setor de saúde. Muito obrigada a todos pela participação. Silvio Hayashi, Leandro Ribeiro, Fernando Galdino, Marcos Oliveira. Muito obrigada a vocês e a nossa audiência. Aqui a gente não para. Continua aí, Ângelo. Obrigada a vocês, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Obrigado a todos. Parabéns, Graça, pela condução deste painel.